Welcome to 10 sessions where we want to train you how to reach people with the gospel. Bem-vindo às 10 sessões onde nós queremos treiná-lo para saber como evangelizar, como alcançar pessoas com o Evangelho. Session number 1 is my personal relationship with God. Sessão número 1 é meu relacionamento pessoal com Deus. The gospel is the greatest message on earth. O Evangelho é a maior e melhor mensagem da terra. The cross where Jesus died because of love. A cruz onde Jesus morreu por causa do amor. His resurrection. A sua ressurreição. He is alive today. Ele está vivo hoje. We are not sharing a dead religion. Nós não estamos compartilhando uma religião morta. We're talking about Christ who is alive. Estamos falando sobre Cristo que está vivo. And who is the only way to eternity. E que é o único caminho para a eternidade. The gospel is amazing. O Evangelho é maravilhoso. But 93% of the church are not sharing the gospel. Mas 93% da igreja não está compartilhando o Evangelho. Very briefly, please answer the following questions. Rapidamente, me responda as seguintes perguntas. Number 1. Número 1. What is the most important decision you've ever made in your life? Qual é a decisão mais importante que você já fez na sua vida? To be honest, every believer would say, well, my decision to follow Christ. Talvez algum crente vai dizer a minha decisão de seguir a Jesus. The second question. Segunda pergunta. What is the best thing what you can do for a person who doesn't know Jesus? Qual é a melhor coisa que você pode fazer por uma pessoa que não conhece a Jesus? Also, this answer is quite simple. Essa resposta é razoavelmente simples. To lead that person to Jesus. Levar essa pessoa a Jesus. But why 93% of the church is not sharing the gospel? Mas por que 93% da igreja não está compartilhando o Evangelho? There are several reasons. Há várias razões para isso. Maybe they've never been instructed how to do it. Talvez nunca foram instruídas sobre como fazê-lo. In the next 10 sessions, we will instruct you, we will teach you, we will train you. Nas próximas 10 sessões, nós queremos treiná-lo, nós queremos ensinar. And I believe at the end of this session, you're able to share the gospel and to lead a person to the Lord. E eu creio que ao final você estará pronto para compartilhar o Evangelho às pessoas. But there's also another point. Mas há mais um ponto. Many Christians are living a self-centered life. Muitos cristãos vivem uma vida para si. I just saw an article in the Times Magazine. Eu acabo de ver um artigo na Times Magazine. The me generation. A geração... The me generation. A geração mimimi. It's all about me. A geração eu. É tudo sobre eu mesmo. Same in Christianity. O mesmo no cristianismo. Lord, bless me, bless me, bless me. Deus me abençoa, me abençoa, me abençoa. It's all about me. É tudo sobre eu mesmo. But the Bible says very clearly that every believer has to go and has to reach people with the gospel. Mas a Bíblia mostra de forma muito clara que todo cristão deve ir a outra pessoa e compartilhar o Evangelho. This is not an option. Isso não estamos falando de uma opção. Every believer has to be a witness. Não é apenas uma alternativa. Cada cristão deve ser um testemunho. So the gospel is the greatest message on earth. Então o Evangelho é a maior mensagem da terra. Jesus Christ came to earth. Jesus veio à terra. He gave his life. He died on a cross because of our sin. Ele deu a sua vida, ele morreu na cruz por causa do nosso pecado. Look at his life was unique. He lived a holy life. Veja a vida dele foi única, ele viveu uma vida santa. He was able to heal the blind, the deaf and the crippled. Ele curou os cegos, ele curou os coxos. Then he died on a cross and he was crying, it is finished. Ele morreu na cruz e disse, acabou, a obra acabou. That moment, he gave his life. He died because of our sin. Naquele momento, ele deu a sua vida. Ele morreu por causa do nosso pecado. But then the most important event in history is his resurrection. O maior evento da história é a ressurreição de Jesus. On the third day, God raised his son from the dead. No terceiro dia, Deus ressuscitou o seu filho. And everyone who puts
his trust in Jesus E cada um que coloca a sua confiança em Jesus will be saved, will have eternal life. será salvo, terá vida eterna. That's our message. Essa é a nossa mensagem. This message is unique, it's awesome. Essa mensagem é única, é maravilhosa. And the Bible says that we are therefore Christ's ambassadors. E a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. And so God were making his appeal through us. Então Deus está fazendo um apelo através de nós. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Nós imploramos a vocês, sejam reconciliados com Deus. Evangelism means sharing this message very effectively. Evangelismo significa compartilhar essa mensagem de forma eficaz. And you have so many opportunities to share this gospel, the good news of E você Jesus. tem tantas oportunidades para compartilhar a mensagem de Cristo. So in the next 10 sessions, you will learn Então, nas próximas 10 sessões, você aprenderá what exactly is the message. o que exatamente é a mensagem. How can I start a conversation? Como eu posso iniciar uma conversação? And how can I lead a person to the Lord? E como posso levar uma pessoa ao Senhor? Everyone can reach someone, Cada pessoa pode alcançar alguma outra pessoa, but all together we can reach the world. mas todos juntos podemos alcançar o mundo. For many years, I've never heard the gospel. Por muitos anos eu não ouvia a mensagem do Evangelho. I'm from Germany. Eu sou da Alemanha, It was a Christian nation, era uma nação cristã, and we have a lot of Christians. e nós temos muitos cristãos na Alemanha, But for 21 years, nobody came to me and told me about Christ. mas por 21 anos nunca alguém me abordou para falar sobre Cristo. I was 3 years old when I saw a man in white clothes with shining eyes in front of me. Eu tinha 3 anos quando... 3 years? Yeah, I was 3 years old. Eu tinha 3 anos quando vi um homem vestido todo de branco diante de mim. And I asked my mom, Mom, who is this uncle? E eu perguntei para minha mãe, mãe, quem é esse tio? My mother said, we're alone. E a minha mãe disse, estamos sozinhos? I was 15, I had a dream and I saw Jesus in front of me and he said, well, I love you. E quando eu tinha 15, eu tive um sonho e vi Jesus na minha frente dizendo para mim, eu amo você. I was 18, I came back from a crazy party and I had a revelation that I would serve God as a missionary. E aos 18 anos eu voltei de uma festa muito louca e eu tive uma visão onde alguém dizia para mim que eu ia servir a Jesus. I had several revelations, Eu tive várias revelações, but not a single believer came to me and told me about Christ. mas nenhum único cristão chegou até mim e falou de Jesus para mim. There are so many people in the world Há tantas pessoas no mundo that've never heard the gospel. que nunca ouviram o Evangelho. Because of that, we have to go. Por isso, nós precisamos ir. And we want to prepare you for the Global Outreach Day. E nós queremos prepará-lo para o Dia Global da Evangelização. And we want to prepare you for lifestyle. E queremos prepará-lo para um estilo de vida. Very briefly, this is a vision of the Global Outreach Day. Muito rapidamente, essa é a visão do Dia Global da Evangelização. On one day, all over the world, Christians are going out sharing the gospel. Em um único dia, cristãos de todo o mundo saem para as ruas para compartilhar o Evangelho. From Australia to Hawaii, Da Austrália ao Havaí, from Cape Town up to the north of Sweden. de Cape Town até o norte da Suíça. So many believers are out and sharing the gospel in a very simple way. Até o norte da Suécia. Tantas pessoas saindo e evangelizando pessoas. I've heard from a very influential leader. He said this: Eu ouvi de um líder muito influente que falou o seguinte: to fulfill the Great Commission, we have to awake the sleeping giant, the church. para cumprir a grande comissão, nós temos que acordar o gigante adormecido, a igreja. Jesus said in Luke 10, Jesus disse em Lucas 10, the harvest truly is great. The harvest truly is great, is big. Os campos estão prontos e são grandes, But the laborers are few. mas há poucos trabalhadores. There are so many Christians going to church, Há tantos cristãos indo à igreja, but doing nothing. mas não fazendo nada.
It's not possible. Não é possível. The Bible said that a believer is the light of the world. A Bíblia diz que o cristão é a luz do mundo. And we are the ambassador of Christ. E nós somos os embaixadores de Cristo. So if you are following Christ, Se você é um seguidor de Cristo, you have to share the gospel. você precisa compartilhar o Evangelho. And on the Global Outreach Day, it is so easy to do it. E no dia global da evangelização é tão fácil de fazê-lo. Maybe you've never done it before, Talvez você nunca fez and antes you're afraid. e você tem medo. You have no idea how to do it. Você não sabe como que vai fazer. But on that day, it is so easy to talk to people. Mas naquele dia será tão fácil para conversar com as pessoas. Easily, you can talk to somebody on the street, Facilmente você pode abordar alguém na rua. and you can start like this. E você pode começar assim. Sir, do you know that the whole world is talking about God today? Você sabe que todo mundo está falando sobre Deus hoje? Oh, really? É mesmo? And then you can ask the question, E aí você pode fazer uma pergunta a essa pessoa. do you believe in God? Você crê em Deus? So today it is so simple to share the gospel. Então, nesse dia será tão simples, hoje em dia é tão simples compartilhar o Evangelho. And in only 2 years, over 20 million Christians were active to share the gospel. E apenas em 2 anos, milhões de cristãos foram compartilhar a mensagem da And they cruz. have reached over 50 million people with the gospel. You said 50? 50. E nesses 2 anos foram alcançados 50 milhões de pessoas. And it's so simple. É tão simples. There was a lady in Australia sitting in a plane, Havia uma mulher na Austrália sentada num avião and she thought, what can I do? Today is a global outreach day. I'm sitting on a plane. e ela pensou, hoje é o dia global da evangelização e eu estou num avião. You know what she has done? Sabe o que ela fez? She led her neighbor to the Lord. Ela levou a pessoa que estava sentada ao seu lado para o Senhor. We've heard so many amazing stories. Nós ouvimos histórias tão maravilhosas, tão tremendas. There was a big outreach in Mongolia, Houve uma evangelização na Mongólia. and on that day it was raining. Naquele dia estava chovendo, But the Global Outreach Day is no program. mas o dia global da evangelização não é um programa. They splitted the whole crowd into small groups. They went out 2 by 2. Eles dividiram uma multidão de pessoas em duplas pequenas e saíram de 2 em 2. And one team went into a hospital. E houve uma dupla que foi a um hospital. There was a young girl. For over 4 months, she was in coma. Havia uma jovem que estava em coma há alguns meses And the doctor said, we have no idea what to do. She has to die. e os médicos falavam, não sabemos o que fazer, ela vai morrer. But then these believers, they prayed for her. Mas então esses cristãos foram e oraram por ela. On the next day, this young girl opened her eyes. E no dia seguinte, essa moça abriu seus olhos. And the next week, she was completely healed. E uma semana depois, ela estava completamente saudável. 3 doctors got saved because of this testimony. 3 médicos foram salvos por causa desse testemunho. In Brazil, a man was on the way to commit suicide. No Brasil, um homem estava a caminho de cometer suicídio, But then he met some believers. They Mas- were out on the Global Outreach Day. mas ele encontrou naquele dia dois cristãos And instead of committing suicide, he got saved. e ao invés de suicidar-se, ele foi salvo. In Nepal, they've covered nearly the whole nation with the gospel. No Nepal, a igreja cobriu praticamente toda a nação com a mensagem. They went from door to door and shared the gospel everywhere. Eles foram de porta a porta e compartilharam a mensagem em toda parte. A Hindu priest got saved. Um sacerdote hindu foi salvo. He was serving his gods for over 30 years in a Hindu temple. Ele servia os deuses dele por vários anos no templo hindu. And then he heard the gospel, E ele ouviu a mensagem and immediately he got saved. e imediatamente ele foi salvo. On the Global Outreach Day, no famous preacher is coming. No dia global da evangelização não virá nenhum pregador famoso. The whole church is going. Toda a igreja estará saindo. Every believer is going. Cada cristão vai sair. The Lord wants to use you. O Senhor quer usá-lo. So, and in the next 10 sessions, we want to train you Então, nas próximas 10 sessões, nós vamos treiná-lo that you could reach people with the gospel. para que você possa alcançar pessoas com o Evangelho. And you can do it. E você pode fazê-lo. So, the first session is about our personal relationship
with God. Então, a primeira sessão é sobre o nosso relacionamento pessoal com Deus. You know, sometimes Christians are going to church on Sunday, Às vezes as pessoas vão à igreja no domingo, but on Monday they are living a complete different life. mas na segunda-feira eles vivem uma vida totalmente It's not completamente diferente. It's not Christianity. Isso não é cristianismo? Christianity means to follow Christ. Cristianismo significa seguir a Jesus. And whatever he says, this is what we are going on to do. E nós vamos fazer o que ele disser. Christianity is following Christ 24/7. Cristianismo é seguir a Jesus 24 horas por dia, 7 dias por semana. Christianity is much more than tradition or religion. Cristianismo é muito mais que tradição ou religião. It's a personal relationship with God. É um relacionamento pessoal com Deus. When I got saved many years ago, Quando eu fui salvo há muitos anos atrás, I heard about Christ eu ouvi sobre Cristo and I accepted Jesus as my Lord and Savior. e eu recebi Jesus como meu Senhor e meu Salvador. I was so amazed. Eu fiquei tão maravilhado. I was jumping and dancing. Eu pulava e dançava, What I've heard that there is a God who is loving me. porque eu tinha ouvido falar que eu tinha entendido que havia um Deus que me And I amava. began to pray. E eu comecei a orar. That changed my life completely. Isso mudou a minha vida completamente. The relationship with God is our foundation. O relacionamento com Deus é a nossa fundação. Acts 4:20. Atos, We cannot stop telling about the wonderful things we have seen and heard. Atos 4 diz: nós não podemos parar de falar das coisas maravilhosas que nós vimos e ouvimos. Peter, John, Jacob, Pedro, João, they Tiago, were with Jesus. eles estavam com Jesus. They've seen the power of God and His love. Eles viram o poder de Deus e o seu amor. And then we can read, we cannot stop telling about the wonderful things we have seen and E heard. aí nós lemos na Bíblia, nós não podemos parar de falar das coisas maravilhosas que vimos e ouvimos. So the encounter of the first Christian with the living God was so powerful Então o encontro dos primeiros cristãos com o Deus vivo foi tão poderoso that nobody could stop them. que ninguém podia segurá-los. We are unstoppable Nós somos indestrutíveis, não podemos ser segurados, because Jesus is alive. porque Jesus está vivo. And we are not sharing a boring religion. E não estamos apenas compartilhando algo sem graça. We're talking about Christ, the living God. Estamos falando sobre Cristo, o Deus vivo. Revelation 1:18. Apocalipse 1:18. John met Christ after his resurrection. João conheceu, ele se encontrou com Cristo depois na revelação. And Jesus said, I am the living one. Jesus diz: eu sou aquele que vive. I was dead and now look. Eu estava morto, agora veja. I am alive forever and forever. Eu estou vivo para sempre e para sempre. Dynamic evangelism is much more than a concept. Evangelismo dinâmico é muito mais do que um conceito. Dynamic evangelism means to know God, Evangelização dinâmica significa conhecer a Deus, to experience His reality, experimentar a realidade dele and then to make Him known. e aí fazê-lo conhecido. Do you know His love? Você conhece o amor dele? Do you know His power? Você conhece o poder? You know, many years ago, I came back late in the night. Sabe, muitos anos atrás, eu voltei um dia bem tarde na noite And then somebody was knocking on my door. e alguém bateu na minha porta I said, wow, it's very late. e eu pensei, nossa, está muito tarde. But I opened the door. Mas eu abri a porta, My neighbor was standing there. era meu vizinho. He was drunken. Ele estava And he said, bêbado. Werner, come with me. I have to show you something really amazing. E ele disse, Werner, eu preciso que você venha comigo, eu vou mostrar algo muito, muito incrível para você. I went with him into his flat. Eu fui com ele até o apartamento dele And then he gave me some pictures. e ele me deu algumas fotos. Pictures from a young baby, a newborn baby. Fotos de um nenê recém-nascido. And this man was so amazed. E esse homem estava tão maravilhado. He was so on fire. He said, this is my daughter. Ele estava, ele não estava bêbado quando She- bateu na she porta was- dele. Ele estava tão maravilhado, ele falou, essa é a
a minha filha. She was born on that day. Ela tinha nascido naquele dia. And he said, look at her, isn't she beautiful? E ele disse a ela, ela não é linda? That moment, the Holy Spirit spoke to my heart. Naquele momento, o Espírito Santo falou ao meu coração. And what I've heard, I was so overwhelmed. E o que eu ouvi, eu fiquei tão maravilhado. God said to me, Deus disse para mim, how much more I love you. quanto mais eu amo você. Have you ever heard that God is really loving you? Você alguma vez ouviu que Deus realmente te ama? Have you ever experienced His love? Você experimentou o amor dele? If we are sharing the gospel of Christ, we are not talking about theories. Quando estamos compartilhando a mensagem de Cristo, nós não estamos compartilhando teorias. For God so loved the world. Não estamos falando de teorias, porque Deus amou o mundo. God is loving you. Deus amou o mundo de tal maneira, Ele está amando você. Experience His love. Experimente o amor dele. His love changed my life completely. O amor dele mudou, transformou a minha vida completamente. When I got saved, immediately I changed my life. Quando eu fui salvo, imediatamente a minha vida Have you mudou. ever experienced God's power? Você já experimentou o poder de Deus? Jesus was healing the sick and the blind. Jesus, ele curava os doentes e os cegos. And we really believe that all things are possible for God. E nós realmente acreditamos que todas as coisas são possíveis para Deus. We are not serving a dead stone. Nós não estamos servindo uma pedra morta. Isaiah 40, the Bible says Em Isaías 14, a Bíblia diz that God is measuring heaven with a span. He is Yeah, measuring that's- heaven with a span. que Deus, ele mede os céus. And the span is the distance between the little finger and the thumb. Ele mede com uma medida que vai do dedo mindinho até o dedão. This is a span. Esse é um... But what is heaven? Mas o que é o céu? Se essa é a medida, o que é o céu? if you want to fly to the sun with a plane, Se você quer viajar de avião até o sol, you need 20 years to travel with a plane to the sun. você precisa de 20 anos para viajar até lá de avião. If you want to travel with a plane to the next star which you could see in the night, Se você quer ir de avião até a estrela mais próxima que você enxerga durante a noite, you need 51 billion years to reach the next star. você precisa de 51 bilhões de anos para alcançar a estrela mais próxima. But God can measure heaven with a span. Mas Deus pode medir os céus. We are serving the Almighty God. Nós servimos o Deus Todo-Poderoso. And all things are possible for Him. E todas as coisas são possíveis para Ele. And He is with you. E Ele está com você. If you're going out sharing the gospel, Se você sai para compartilhar o Evangelho, He is with you. Ele está contigo. And the Lord wants to use you E o Senhor quer usá-lo to reach others with His para love alcançar outros com o seu amor and with His power. e com o seu poder. You can pray for the sick Você pode orar pelos and doentes you can experience the power of e God. você pode experimentar o amor de Deus. In Mark 3, verse 14, we see the divine concept of evangelism. Em Marcos 3,14, nós vemos o conceito divino de evangelização. Jesus was calling the 12 disciples. Jesus chamou os 12 discípulos For what? para quê? That they might be with Him Para que estejam com Ele and He might send them out to preach. e para que Ele os envie para pregar. This is a divine concept. Esse é um conceito divino. Number one, to be with Jesus. Primeiro, estar com Jesus, To know Him. conhecê-lo, To know His love, His power, His mercy. conhecer o seu amor, o seu poder, a sua misericórdia. And number two, to share the gospel. E em segundo, para compartilhar o Evangelho. For a while, I was really in trouble. I went to a tough time. Por um tempo eu tive problemas, eu tive conflitos, passei por tempos difíceis. And one day I was in prayer. E um dia eu estava orando And then I experienced the presence of God. e eu experimentei a presença de Deus. It was so powerful. Foi tão poderoso And the Lord spoke to my heart. e Deus falou ao meu coração.
After this time of prayer, I was full of joy, full of hope. Depois desse tempo de oração, eu estava cheio de alegria, cheio de esperança. Do you know the presence of God? Você sabe a presença de Deus? Look for Him. Search for His power, His reality. Busque a Deus. You know, Busque o seu poder, a sua realidade. the greatest prayer is our Father in heaven. A maior oração é: Pai nosso que estás no céu. In some churches, it sounds very boring. Em algumas igrejas soa muito monótono. Our Father in heaven. Nosso Pai que está nos céus. You know, I have 3 children. Você sabe, eu tenho 3 filhos, 2 girls, 1 boy. 2 meninas e um rapaz. They can call me Father, Daddy, Eles me chamam de pai, papai, because they are my kids. porque são meus filhos. We can talk to God like this. Nós podemos falar com Deus assim: Father in heaven, Pai, Pai no céu, Daddy, Paizinho, He's so close. Ele está tão perto. God who created the universe. Deus que criou o universo, We are His children. nós somos seus filhos. Paul said, God sent the Spirit of His Son into our hearts. Paulo diz em Gálatas que ele enviou o seu Espírito para os nossos corações. The Spirit who calls out, Abba, Father. O Espírito que chama Abba, Pai. So you are no longer a slave, but God's child. Então você não é mais um escravo, mas um filho de Deus. John, the first chapter, verse 12. João, primeiro capítulo, versículo 12. To all who did receive Him, Mas todos quantos o receberam, to those who believed in His name, aqueles que creram no seu nome, He gave the right to become children of Ele God. lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. This is your destiny, Esse é seu destino, your purpose, seu propósito. to know God, Conhecer a Deus, to know His love, conhecer o seu amor, His mercy, His a grace, sua misericórdia, a sua graça, to experience His power. experimentar o seu poder. So this is what you have to do. Então isso é o que você deve fazer. Start the day with God's word. Começar o dia com a palavra de Deus. The word of God has power. A palavra de Deus tem poder. Your call is not to go to a Sunday church meeting once a week and that's all. O seu chamado não é para você ir para a igreja uma vez por semana e isso é tudo. Your call is to know God, O seu chamado é para conhecer a to Deus. live with Christ, to experience His love. Viver com Jesus e experimentar o seu amor. So start the day with God's word Então comece o dia com a palavra de Deus and with prayer. e com oração. Spend time with God. Passe tempo com Deus. Talk to Him. Converse com Ele. Stay connected during the day with Fique God. conectado com Deus durante o dia todo. God bless you. Deus o abençoe.